Agora, tudo o que você precisa saber da sua cidade e região. Os principais fatos e as principais notícias. A informação precisa. Está entrando no ar. Atos no Rádio. O porta-voz da população. Atos no Rádio. O retrato falado do dia a dia da notícia. Ao vivo. Os dois lados da notícia. Entra no ar agora. Atos no Rádio. A apresentação: Éder Pilota e equipe Jornal Atos. É fundamental que os políticos saibam que a imprensa, em uma rigorosa prestação de serviço, será a memória da cidadania. Onze horas e 2 minutinhos, muito bom dia, está no ar mais um Atos no Rádio. São os bastidores da política e muita informação da sua cidade e região a partir de agora. Seguimos ao vivo pela rádio Máxima FM 89.9 de Guaratinguetá e também pela live no Facebook Jornal Atos, onde o programa está disponível para você conferir a qualquer momento. Acompanhe também pelo aplicativo Atos Mais e no nosso link direto, o jornalatos.net/Atos no Rádio. Entre os destaques do programa de hoje, oposição cria polêmica com a concessão de lixo em Lorena. Solívia busca espaço para a medicina na cidade de Guaratinguetá. Falta em consultas e exames prejudica a saúde de Pindamonhangaba. Assim como Pinda, Lorena está em estado de alerta contra a dengue. Informações sobre todo o Vale Histórico, Cruzeiro, Queluz, Lavrinhas e também, é claro, os bastidores da política e muito mais. Atos no Rádio, a sua informação diária. E o ato segue até o meio-dia, como sempre, muito bem acompanhado com o Guaramotor, que tem sempre um bom negócio à sua disposição. Lembrando que a Guaramotor é toda referência Volkswagen 0 km. Com preços e condições, é claro, que cabe no seu orçamento. Afinal de contas, é vantagem você ter um bom negócio com a Guaramotor e ter seu Volkswagen 0 km. Sabe por quê? Isso é garantia de dinheiro em caixa. Isso mesmo. Falamos também em nome de Costa Assessoria Contábil, a contabilidade da sua empresa em boas mãos. 100% online. Isso para te fazer o melhor pelo tempo mais curto possível, porque
Quando o empresário precisa de um contador, tem que ser de flash, tem que ser na hora. E é isso que todos os empresários, os clientes da Contabilidade Costa têm encontrado nesse mega escritório de contabilidade e também de todas as informações e acervos fiscais. Faça uma consulta com o Costa, lá você tem consultoria também, parece até redundante, né? Mas na hora de você ampliar suas atividades, até reduzir, mudar a característica dos seus negócios, uma consultoria é tudo de bom. E o Costa te oferece isso. Muitos assuntos na manhã dessa quarta-feira, né? Já meiamos a semana, que nem diz o mineiro. Hoje o Miltinho não está presente, mas já nos passou o calendário eleitoral para que a gente dê um toque, né, aos mandatários, aos donos de mandato, detentores de mandato. É claro que não são donos, são detentores por um período com prazo de validade, né? A gente tem que dar um toque aqui para falar que a mamata pode estar chegando ao final, né? E a hora do sufoco, que é a hora das urnas, né? Hora de validar o seu mandato para aqueles que exercem funções e têm direito à reeleição. Chega na hora da eleição, é a hora de validar, passar pelo crivo das urnas. E aí que o bicho pega. E até uma área de investimentos, né? Porque tem vereador que só com muita grana para permanecer em Câmara, né? Tem prefeito que para ganhar a reeleição aposta a prefeitura inteira, mais isso, mais aquilo, né? Sabe como que é em período eleitoral? É complicado. O pessoal faz negócio, faz promessa. Para ganhar, a pessoa faz qualquer coisa. Às vezes, até num ambiente de Câmara Municipal, para se ter o voto até de pessoas opostas, vale promessas. Ó, vou te dar um secretário, vou te dar mais um assessor, vou te disponibilizar isso. E aí, às vezes, lamentavelmente, as coisas vão por esse campo, né? As pessoas pegam, ou melhor, vereadores pegam e acaba praticamente, inclusive, traindo pessoas, traindo o sistema, traindo o grupo, ideologia. O que vale é um momento. Mas está chegando o dia, nós vamos daqui a pouco dar uma pincelada nesse quesito. Vamos falar sobre Pindamonhangaba, porque a exemplo de Pinda, Lorena também passa por isso, as pessoas marcam consultas e não vão. Rafaela Lourenço, que absurdo. É um absurdo. A gente já falou várias vezes a respeito disso, né? Dessa questão da saúde. Faz a marcação, o agendamento das consultas, exames. Isso há um tempo atrás aconteceu muito aqui na cidade de Lorena. Agora, então, esse cenário se reflete em Pindamonhangaba. A prefeitura revelou na última terça-feira que o alto número de faltas de pacientes em consultas médicas vem nos últimos anos prejudicando, então, o planejamento das unidades de saúde do município. A ausência vem aumentando filas e dificultando o acesso aos outros usuários do sistema de saúde. Em 2018, Pinda registrou mais de 46 mil faltas a consultas médicas agendadas. Já as faltas em exames ultrapassou os 20 mil. A secretária de Saúde de Pinda, Valéria dos Santos, conta com o apoio então da população para que os números de faltas caiam em 2019. São 46 mil faltas a consultas médicas. Isso em 2018, um levantamento feito pela Prefeitura de Pindamonhangaba. E em relação aos exames, foram mais de 20 mil agendamentos e aí o paciente chega na hora e ele não comparece. Vamos falar sério, né? Até uma controvérsia, porque geralmente a classe dependente do SUS às vezes reclama, não falta médico, falta disso, né? E de repente marca e não vão. Quem visita o AME aqui na cidade de Lorena, passa por lá, é uma movimentação de gente, mas é incrível a questão do horário. Marcou a consulta para tal hora, pode estar a quantidade de gente que for ali nesse prédio, nas dependências do AME. Estamos falando do AME aqui de Lorena, que não é diferente do litoral norte, de Caraguatatuba. É sempre cheio de gente, sempre, e tem médico sobrando, né? Aí lá tem um painel que avisa primeira, né? Quantas pessoas faltaram em consulta, até para conscientizar, né? Porque às vezes o paciente vem de outras cidades, chega ali, nós já vimos esse caso, quer dizer, ficamos sabendo desses casos. O paciente chegou, vamos supor, de uma cidade remota aqui da região, para um atendimento. A hora que vê aquele enxame de gente falar, eu não vou conseguir ser atendido aí, desiste e vai embora. Muito pelo contrário, pode entrar no balcão, é tudo organizado, um atendimento de primeira, as moças, olha, é claro que existe um compasso de espera em todos os setores, até na saúde particular,
quando a pessoa tem condição de pagar um médico particular, essas coisas todas, ele vai agendar. Por exemplo, tem médico que você vai marcar consulta com ele hoje, ele vai te atender daqui 3 meses, 4 meses. Tem médico que não tem lugar na agenda mesmo. Então tem espera. Agora no SUS, às vezes, a pessoa, né, o pessoal não quer esperar, acha que critica tudo. E quando consegue marcar, fica o espaço vago e tira a oportunidade de outro. E a gente fica questionando, né, até onde vai a razão, vamos supor, da população que reclama. Uma cidade que muito reclamou sobre a questão do atendimento de saúde foi Guaratinguetá, principalmente no início da administração Marcos Oliva. Marcos Oliva é um prefeito que assumiu com uma expectativa muito grande de mexer e arrumar a saúde. E o sinônimo de que isso está dando certo foi justamente porque as reclamações, teoricamente, diminuíram nessa área. É sinal que melhorou o atendimento, pronto-socorro foi um caos, agora parece que entrou numa normalidade, saiu o grande vilão, entre aspas, né, que praticamente emperrava as condições ali no pronto-socorro, até porque o prefeito Marcos Oliva, atual prefeito, ele assumiu essa herança do contrato com o pronto-socorro funcionando nas dependências do Hospital Frei Galvão. Então, de repente, houve um limpa ali na diretoria, mudou, fez um contrato novo e priorizou o atendimento. Então, diminuiu, é claro, as reclamações, os índices, né? Até de vereador fazendo show na porta de hospital, né? Em Guaratinguetá teve muito disso. Sem desmérito, mas lembrando a figura da tia Creuza, né? Ela fazia até live da porta do pronto-socorro. Ô, prefeito, ajuda os meus pobres aqui, e não sei o que lá. E não tinha jeito, porque era travada as coisas. Então, nós estamos vivendo um período em Guaratinguetá onde todos os centros de atendimento de saúde estão sendo renovados, reformados. Muitas UBSs foram restauradas, modificadas totalmente, modernizadas, equipadas, inclusive com o profissional de saúde. Existe falha? Existe. Mas a gente reclama até onde, a gente questiona até onde vão essas falhas. Será que é só o sistema praticamente o culpado? Quantas pessoas agendam consulta na cidade de Guaratinguetá e também não participam, não vão lá para poder dar uma satisfação e tira a vaga de outro? Porque o médico, o profissional de saúde, a menos que tenha uma fila grande, né? Ele fica ocioso naquele tempo. Não, e até um assunto interessante para a gente fazer uma matéria regional, né? Depois trazer também nas páginas. Justamente. Saber dos municípios aqui da região, como que está essa situação? Porque nós falamos de Lorena, Pindamonhangaba, Guaratinguetá também passa por essa dificuldade em relação à população, como você disse. É claro que a reclamação por uma demora para consulta, isso acontece de fato, porque se você precisa do atendimento, é claro que você quer ali de imediato, né? Acaba tendo essas filas de espera. Mas se você faz um agendamento e também não comparece, você está contribuindo para essa falha no sistema e tirando a vez de uma outra pessoa que estaria ali de fato no dia agendado para estar cumprindo então com o seu interesse. É até interessante para a gente trazer, né, para as páginas do Jornal Atos, não só essa questão de Pindamonhangaba, mas também de outras cidades daqui da região, para saber como é que está essa situação em relação à prestação de serviço e também esse feedback da população em relação à participação e à presença então nos exames e nas consultas do SUS. E nós prosseguimos, são 11 horas e 12 minutos, muitos assuntos aqui nos seus bastidores e também nos noticiários. Vamos começar pelo menos inicialmente com a chapa fria, né? Com a pauta fria, que é justamente esses assuntos. Daqui a pouco nós vamos falar sobre concessão do lixo aqui na cidade de Lorena, que está sendo inclusive mal interpretada, né? E aí é onde dá o oportunismo, até para políticos de quinta categoria, que tem no seu DNA a desonestidade. Então, nós vivemos um período falando, que desculpa aqui, nós sem ideologia partidária, mas tinha um pessoal de determinadas facções partidárias, tem ainda no Brasil, que tudo aquilo que eles fazem, eles culpam o adversário, né? Por exemplo, eles roubam, eles falam que o suposto adversário é ladrão. Eles são desonestos, o suposto adversário é o desonesto. Eles têm más intenções, então quem é um mal intencionado sempre é o oposto, o outro lado da política. Então, lamentavelmente, às vezes, por falta de informação e por falta de uma leitura geral do que se trata, algumas motivações de projetos assim de relevância no município, gera esse tipo de polêmica, né? Tem aqueles que realmente se preocupam,
Os que se preocupam geralmente procuram saber de fato e conhecer o assunto. O lixo, por exemplo, já entrou nessa questão aqui. Quem se preocupa com o lixo e quer saber o que vai acontecer em termos municipal, já que vai mexer com toda a população, participa de audiências públicas, atende o chamado, vai ter audiência pública para tratar de tal assunto, e vai lá. Às vezes, quando essa discussão e esses debates entram para a área política, aí nós assistimos o escracho. Até virou cultural aqui na cidade de Lorena, né? Bilhetinhos, cartas apócrifas, jornais clonados, políticos de quinta categoria, dissimulações, populismo, sabe? Outosismo, fariseísmo, sabe? E essas coisas assim costumam servir como lixo, de fato, não lixo literalmente falando, mas o lixo da política. E realmente quem chama muitos outros de lixo é porque é um lixo, né? Porque as pessoas às vezes se espelham nas outras por si, né? Eu olho para você, por exemplo, eu tenho meus costumes, eu vou achar que você também é onde entra a credulidade, onde entra a incredulidade. Tem gente que é suspeito de tudo. Ele não é confiável, todo mundo para ele não é confiável. E vai, né? Você frequenta a casa de um ladrão, por exemplo, você entra na casa de um ladrão, ele não vai te deixar um minuto sozinho na sala da casa dele de medo de ser roubado. E se você for no banheiro, ele fica de olho na porta. Porque ele é ladrão, ele rouba, ele acha que todo mundo que vem na casa dele vai roubá-lo, né? Então é uma síndrome. Nós vamos falar disso daqui a pouco, mas vamos para Silveiras. Silveiras que iniciou, segundo o prefeito Tardio, mas pelo menos em tempo, uma operação de tapa-buracos na cidade. Tapa-buracos e a boca de muitos políticos da oposição, né? Que tropeçam no buraco, esse prefeito não vale nada, esse prefeito não faz. Agora, quem fala isso não entende que a prefeitura está tentando tirar Silveiras do buraco, literalmente, né? Em todos os sentidos. O buraco tem na rua, né? E o buraco também financeiro. O rombo, né? Administrativo, porque passou um indivíduo lá por Silveiras e onde esse indivíduo passa, nem capim não nasce mais. Então precisa tomar muito cuidado com esses certos tipos, né? Então existe uma operação lá e um planejamento da prefeitura. Segundo eu conversei com o prefeito Guilherme, ele diz que ele tem a previsão de implantar na cidade 12 lombadas. Parece incrível, aquela tranquilidade de Silveiras, as ruas precisar de lombadas, né? Existe o ciclista para ser obedecido, existe o pedestre, mobilidade existe urbana, né? Justamente alguns cruzamentos ali que demandam com toda a tranquilidade da cidade de Silveiras, que graças a Deus ainda é um lugar onde você vai, respira, bate papo com as pessoas, divertido lá, né? Você sabe que é gostoso conversar com o povo de Silveiras, aquele povo simples, né? Mas de uma sabedoria profunda e de inteligência, né? O pessoal está vendo o que está acontecendo na cidade. Então, existem já 2 lombadas sendo colocadas, né? E também, no total de 12, o bairro Bom Jesus já está recebendo lombada. Lá no bairro dos Macacos também vai chegar as lombadas. E se não bastasse isso, o centro da cidade. Agora, existe também a operação tapa-buraco. Essa semana, por exemplo, o prefeito pegou nas ruas Central e até a ponte do Trem Bom, olha só o nome da ponte. É engraçado, né? Foi feito um reparo ali perto das cabeceiras, né? Porque necessário. Né? Senão vira cratera, né? E a gente percebe a prefeitura de Silveiras, aos poucos, depois de quase mais de 2 anos de administração nova, tomando um outro feitio, né? As pessoas ficando mais satisfeitas, vendo, de fato, os benefícios. Antes se investia muito em coisas que a população não via. Por exemplo, uma das prioridades da administração em termos de saúde é o transporte, já que Silveiras, além de um centro de atendimento médico, né, elementar ali nas proporções da cidade, precisa recorrer aos outros centros, né, às outras cidades, a região. Então, transporte é uma palavra de ordem. Por exemplo, eu gostei muito da atitude do vereador Pedro Cirilo, que ele é da cidade de Silveiras e ele praticamente representa o bairro dos Macacos, né? E esses dias eu estava tomando um café, ele estava agradecendo, mas agradecendo de coração, porque ele conseguiu, via prefeito, com o ex-deputado Hélio Nishimoto, que lamentavelmente
não se reelegeu, mas foi uma pessoa que teve presença, principalmente na área de saúde, ele, Padre Afonso Lobato, em toda a região, na área de saúde, e carimbou ali lá atrás, no ano, uma ambulância para servir exclusivamente ou acentuadamente o bairro dos Macacos. Né? Isso, essa unidade vai para a ESF, né, Estratégia de Saúde da Família do bairro dos Macacos. E ali eles têm todo o planejamento de quem precisa e tal, né? E não significa que seja só essa ambulância para atender o bairro, né? O prefeito tem todo o sistema. E uma das coisas que o prefeito Guilherme Carvalho fez por Silveiras, para a população, né? É interessante, às vezes a pessoa pega um veículo de transporte municipal ou patrocinado pelo município para fazer um exame, por exemplo, numa cidade muito, muito distante, né? Então ele sabe que ele vai sair de madrugada, às vezes o sol não nasceu ainda, o veículo já está a caminho. Geralmente, né? Ele sabe que ele vai passar quase que um dia inteiro, vai ter que esperar, não somente para ser atendido, mas outros que talvez são 2, 3 que vão no veículo, né? Cada um tem um horário, essas coisas todas. E um problema com a alimentação que não é uma tarefa fácil, né? Então o indivíduo sabe que ele vai ter agora, por obra e graça do prefeito, que agenciou isso aí para que não tenha nenhuma esbarrão na lei de responsabilidade fiscal, na condição, mas ele vai contar também com subsídio econômico por lanche, porque às vezes as pessoas anteriormente ficavam o dia todo e sem comer nada, às vezes e nem sempre sem condição financeira, né? Então já conta com o lanche. Isso aí eu acho que é uma novidade que deveria ser referência em outras cidades, né? Que também disponibiliza e tem as mesmas necessidades. Um lanchinho básico para poder ajudar o cidadão, porque já vai para a saúde, já vai meio deprimido, já vai para cuidar. Às vezes são tratamentos delicadíssimos e a pessoa às vezes fica até sem alimentação. Rafa, são 11h20. Passa rápido a hora. Nós vamos rolar os intervalos e voltamos a seguir, porque nós temos muitas informações, né? Nós temos informações da cidade toda, temos aí para falar do lixo aqui de Lorena, do lixo que se transformou. Isso aí a gente fala daqui a pouco. Vamos lá. Daqui a pouco, voltamos com Atos no Rádio. Tá difícil essa internet aí? Mude para Velosnet. Internet via fibra ótica de até 100 megas com planos a partir de R$ 69,90. Acesse velosnet.com.br e assine agora. Aqui o poder da velocidade é todo seu. E isso não é dom, é fibra ótica mesmo. Velosnet. Se é fibra, é veloz. Atos no Rádio. A informação diária. Saúde e bem-estar todo dia? Venha para Farmaponto, o ponto da sua saúde. Com 4 endereços para melhor atendê-lo. 1. Praça Arnolfo Azevedo, bem no centro de Lorena. 2. Avenida 7 de Setembro, número 925, no bairro da Cruz. 3. Praça Rosendo Pereira Leite, anexo ao Malerba. Esta com atendimento até às 22 horas. 4. Rua Dom Bosco, número 670, ao lado do Pronto Socorro. Farmaponto, sempre com os menores preços e os melhores laboratórios. E o mais importante, na Farmaponto você tem medicamento de graça, dentro do sistema Farmácia Popular. Ligue 3153-1177 ou, se preferir, 3153-1204. Peça o seu medicamento e a Farmaponto entrega para você sem custo adicional. Farmaponto, o ponto da sua saúde. Você está ouvindo Atos no Rádio. Olá! Há 20 anos penso em soluções para cuidar da sua empresa e de você. Essa experiência me ensinou que somos melhores quando caminhamos juntos. Por isso, agora formei uma família que cresce dia a dia. Muito prazer, sou o Grupo Milclean. Facility Services, produtos de limpeza e descartáveis. Acesse milclean.com.br e conte conosco. Voltamos a apresentar Atos no Rádio.
Agora 11 horas e 23 minutos, você acompanha o Atos no Rádio desta quarta-feira, lembrando que você pode participar com a gente. Além da nossa live no Facebook de Jornal Atos, você também pode nos mandar um WhatsApp. Mande um oi pra gente. O número é 98816-1600. Repetindo então, 98816-1600. E além de participar do programa, você também pode estar sendo cadastrado nas nossas listas de transmissão e receber na palma da sua mão as edições do Jornal Atos com informações da sua cidade e toda a região aqui do Vale do Paraíba e também Litoral Norte. Reforçando, né, Éder, que agora então a nossa área de cobertura já foi um pouco ampliada, estamos atingindo o Litoral Norte e trazendo as principais notícias aqui da nossa região e também das cidades de Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião, para os moradores ficarem atentos também. Já estamos subindo a serra, né? Subindo a serra e estendendo um pouco. Estamos chegando em Taubaté, já acertando os detalhes, porque Sim. Eu acredito que o Atos tem uma ascendência, né, de divulgação, até pelas ferramentas, né? As pessoas nos acompanham pelas redes sociais, pelo nosso canal no YouTube, também o programa que a gente mantém regularmente aqui, o impresso. Além do impresso, as edições em PDF no sistema digital pelo telefone, né? Isso. Então, hoje, qualquer smartphone pode fazer com que seu proprietário, seu detentor, leia as informações diárias do Jornal Atos. Então, nós estamos crescendo, vamos subir a Campos do Jordão, passando por Santo Antônio e Pinhal, e numa novidade do mercado, além de Taubaté, nós vamos dar uma estendida em Caçapava. Vem novidade aí, então. Estamos criando uma área de apoio na cidade de Caçapava. Eu acredito que o Atos vai fazer um trabalho muito bom no saneamento político da cidade de Caçapava. Porque a cidade de Caçapava, onde o prefeito quase foi cassado, né, tem características muito próximas com a cidade de Lorena. Tem identidade, às vezes, modus operandes. Às vezes, a mesma picaretagem reinante na cidade de Caçapava é a mesma que acontece aqui, que é vigiada 7 chaves e só não sobe com relação ao cofre, porque está bem vigiado o cofre municipal aqui, né? Como está em Caçapava. Então, quando um ladrão não consegue encostar no cofre, não consegue se aproximar do cofre, ele quer arrombar o cofre, né? E às vezes tem alguém na porta do cofre impedindo. Então, todo esforço para tirar quem está impedindo o acesso ao cofre, né? Cofre municipal, referência das finanças de um município, é muito sério, deve ser tratada com todo zelo, né? Nós vivemos um período aqui em Lorena muito difícil, e todos se lembram, né? Era uma instabilidade administrativa na cidade sem precedente, né? Não se tinha sossego para administrar, os gestores da época, né? Não se tinha sossego nem tranquilidade para fazer um trabalho, porque tinha que ser tudo embaixo dos esquemas para poder favorecer um ou outro, outros ou mais outros, e assim por diante. Existe um cartel, tanto é que nós temos uma infinidade de viúvas aqui que não se estabeleceram mais em nenhuma administração porque tem o timbre da desonestidade. Então, todo gestor que se presta tem que correr desse povo, né? Até candidatos que queiram ter justamente o aval da população precisa saber com quem anda. Porque tem políticos que onde está, nem capino nasce mais, lamentavelmente. A cidade de Caçapava tem características quase que semelhantes aqui. Então nós já estamos dando essa informação, porque é interessante, né? É interessante, muito interessante, né? Ir mais longe, chegar, aproveitar, né, a grande produção impressa do Atos, né? Que, segundo a Câmara Municipal aqui de Lorena, mudou suas finalidades, né? Eu não imprimo mais jornal aqui, eu devo, sei lá, fazer o quê, né? Nós estamos aqui com um parque gráfico aqui que presta serviço para muitos impressos aqui da região, inclusive para o Atos, que para a gente aumentar a tiragem é só esquecer de desligar a máquina mais 15, 20 minutos, né? E a gente pode atender o município, não custa. E outra coisa, a linha editorial, mais de 50 colaboradores envolvidos nessa empresa, faz com que as notícias possam atender toda a nossa região de praxe, onde circulamos com linha editorial, fazendo parte da cidade, também incluindo outros centros habitacionais, como a cidade de Ubatuba, onde nós somos bem recebidos. Estamos agora estendendo ali, abrindo as mãos para Caraguá e também São Sebastião. Vamos chegar até Paraty, vamos ficar interestadual, viu?
depois vamos subir a reserva. Por que não? Qual que é a dificuldade? Hoje é tudo informatizado, tudo globalizado. Tinha um tempo que isso aí era feito realmente no volante, na estrada. Hoje a gente aproxima-se, né? Nós aproximamos as pessoas através das informações. A tecnologia, hoje, por exemplo, né? Com essa praticidade. O político daqui conhece o outro dali pelo jornal, às vezes, né? Muitos se encontram nas páginas dos bastidores da informação aqui no Atos, né? Ela tem uma função cultural e dá um aviso aos navegantes que não é prédio, não é área que é o problema do Atos, né? Ou segura o Atos. O Atos, ele veio antes de prédio, antes de área, né? Existe um grupo aqui que quer nos tirar, né, de circulação, principalmente na próxima eleição, porque sabe que para eles a gente é nocivo. Nós somos nocivos numa eleição, né? Até porque não significa que a gente esteja justamente fazendo nada errado, mas a gente vai fazer aquilo que é certo, divulgar, né? E o pessoal quer quebrar as mãos do Atos. Pode nos tirar o que for, mas não nos tira da região, né? E outra coisa, essas pessoas vão viver, né? Vão viver para assumir os seus erros, suas consequências, que nem agora, por exemplo, a Câmara Municipal aqui de Lorena vai ser alvo de uma ação criminal que nós já estamos promovendo, né, contra a mesa administrativa, porque houve fraude numa SEI aberta contra o Atos. A finalidade de travar o Atos, que vem de uma perseguição política, é importante saber. Nós estamos sendo, inclusive, maldosamente caluniados na cidade de Piquete, por conta de uma mentira, de uma trama política das mais infernais. Nós respondemos na justiça, já recebemos condenações, já estamos recorrendo, assim como eles, né? Por exemplo, tem um líder da oposição aqui, o vereador Elcim, tem até despacho dele saindo no Tribunal de Justiça numa sentença que, se confirmada em segunda instância, como que vai acontecer no Tribunal de Justiça, ele já vai estar fora da competição na próxima eleição. Tem aqui o número do processo, tudo. Era para ter uma decisão no último dia 30, favorável ou desfavorável. É um rolo que ele armou de contratação, que ele tentou dar um passa-moleque na justiça, e a justiça ferrou ele, né? Com contratações, a justiça mandou exonerar assessores, ele recontratou com outro nome. É uma tramóia dessa que nós temos todo o acervo, inclusive para quando sair essa segunda sentença, a gente fazer já melhores momentos, né, para lembrar a população. Então, dia 30 era para ter tido uma decisão, mas aí uma manobra de defesa apresentou negócios novos. Hoje, por exemplo, está saindo uma informação do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, vai se manifestar naquilo que foi movimentado o processo. Mas está chegando, por exemplo, faz parte, né? Então, a mesa administrativa vai ser responsabilizada criminalmente, tanto a atual como a anterior, porque fraudaram uma SEI contra o Atos. Por exemplo, nas últimas sessões do ano passado, aliás, na última, por exemplo, foi aprovado um relatório contra nós sem a devida leitura do tal relatório. Nós estamos querendo a imagem no YouTube, não tem essa sessão. Vereadores da base diz que não votaram, não viram nem o projeto. De repente apareceu aprovado um relatório contra o Atos. E pasme, né? Na sessão da segunda-feira nós fomos assunto novamente, na boca do imundo, né? Que está questionando a prefeitura com requerimento, os efeitos da SEI, do relatório que foi aprovado e encaminhado na última quinta-feira para a prefeitura. E aí os vereadores da base, né, principalmente o líder do prefeito agora, vereador Marquinhos, da Cochoaria, acho que no mínimo ele podia falar qual SEI. Nós não vimos, não participamos de nenhuma leitura de uma SEI. Até porque nós não temos, nós que somos parte interessada, prejudicada por essa SEI, nós não temos nem acesso, não dão acesso a gente, não temos acesso. E entramos hoje com um pedido na prefeitura, porque, segundo a popularidade anunciada dessa SEI na Câmara Municipal na última segunda-feira, então está na prefeitura. Estou pedindo para o prefeito, baseado na lei de informação, né? Existe a LAI hoje, né? Lei de Acesso à Informação, sim, que ele me dê uma cópia, então, desse relatório. Porque nós estamos encaminhando uma ação
na justiça contra a SEI para torná-la nula, porque ela começou com assinatura falsificada. E já questionaram na sessão em relação ao prazo, né? No ano passado, quando colocaram essa SEI, por exemplo, o vereador Fábio Longuinho, eu acho que ele é homem para sustentar isso, né, porque ele gosta, inclusive, de consignar as coisas. Ele pessoalmente falou para mim que entraram com uma rúbrica dele que não é dele. Aí ele pediu prazo de uma semana para ratificar a sua assinatura. Aí o presidente Tom, esse homem acima de qualquer suspeita, né, nós temos aí um acervo bom. Então, ele se compromete em dar uma semana e no mesmo dia foi instaurada a SEI. Pior, começou a comissão, escolher a comissão a prazer do vereador que manda em tudo e mais um pouco, né? Ali a gente enxerga uma Câmara hoje, lamentavelmente, vereador Elcinho dominando todos os vereadores da oposição, e não adianta, todos. E a situação, às vezes, os governistas, lamentavelmente, desculpa o termo, de calça riada para ele. Porque tem que obedecer, ninguém questiona. Por exemplo, o Marquinho, segunda-feira, ele votou contrário ao requerimento que pede informações sobre o que a prefeitura está fazendo com a SEI. Em vez dele perguntar, mas qual SEI que nós não vimos o relatório? Não, eu sou contra porque quinta-feira ainda está no prazo. Quem que respeitou o prazo dessa SEI? Você pega ali, prorrogaram 2 vezes o prazo da votação, porque não tinha quórum para aprovação, que os vereadores estavam todos antenados, né? E eu quero ver o vereador macho que vai falar que votou, entendeu? Porque vai ter que aguentar as consequências, nós vamos levar tudo para a justiça. Além de uma ação judicial, nós vamos levar também no inquérito policial, porque é direito nosso, nós vamos processar quem de direito. E vem um pedido de indenização aí, porque nós tomamos nome de quadrilheiro, de bandido, de ladrão, de picareta, e eu quero saber o que eu roubei, qual quadrilha que nós montamos. Né? Nós queremos saber tudo isso aí. Então, nós estamos indo para a justiça. E não quero graça com essa Câmara, a não ser para poder divulgar aquilo de bom que eles fizerem, né? E, posteriormente, também, poder ter o senso crítico das coisas erradas que eles fizerem, né? Aí, veja bem, pode ficar filosofia, pode bater, pode dar espaço para outros. Isso aí não nos atinge, até porque eles falam para eles mesmos, né? É tão nojenta uma sessão de Câmara que qualquer cidadão comum, exceto que tenha muito interesse, ou de repente esteja bom de estômago, para ouvir uma ladainha dessa até o final, né? Tem vereador lá que dá nojo, né? A forma como se expressa, aqueles negócios, aquelas coisas, tudo. E todo mundo não presta, eles prestam. São 11h36, nós vamos prosseguindo, porque tem movimentação positiva na cidade de Guaratinguetá, né? O prefeito Marcos Oliva, com o Miguel Sampaio, também a presença do vereador João Pita, líder do governo e também articulador, está nesse momento trabalhando com a diretoria da Unital, que visa a cidade de Guaratinguetá como o alvo para disciplina de medicina. Eles pretendem montar um polo educacional lá, ganhar uma área, mas não tem condição de construir nesse momento, não seria o caso. O prefeito Taubaté, o Júnior Ortiz, também até interveio junto com a diretoria da Unital, no sentido de que o prefeito disponibiliza uma área, né, sob sessão, essas coisas. Então estão vendo melhor a área possível para poder já dar espaço para que no ano que vem já tenha o curso de medicina na cidade de Guaratinguetá. É claro que, segundo entendimento do prefeito Marcos Oliva, quanto mais próximo à Santa Casa ou ao Frei Galvão, para a faculdade de medicina melhor, né? Porque existe aulas teóricas, aulas práticas, e tem também a conjunção e a parceria com os hospitais que dão a profissionalidade desses médicos, né? Futuros médicos e assim por diante. E seria uma ótima notícia, mais opções aqui para a região, né? Muito boa essa novidade para Guaratinguetá. Só aproveitando essa questão de Guará, mais algum detalhe a respeito? Não, daqui a pouco nós vamos falar do Invest São Paulo, né? O prefeito com o seu secretário de Desenvolvimento Econômico, o Rodrigo, que inclusive vai vir aqui no programa para fazer um balanço sobre os investimentos de Guaratinguetá na área de produção, na área de industrialização e de novas conquistas nessa área que Guaratinguetá está assumindo, inclusive um investimento da AGC. Eles conseguiram um empréstimo milionário para poder aumentar a produção na cidade de Guaratinguetá.
Isso significa lá na frente um aumento de arrecadação no próprio município, né? Então o prefeito, essa semana, ele esteve lá no Invest São Paulo, foi falar com quem de direito e disponibilizar novas áreas, que parece que o prefeito Marcos Oliva, ele deve tratar desse assunto na próxima vez que ele participar desse programa, e em outras, e a imprensa doméstica também, que o assiste em tudo. Ele parece que arrumou mais áreas, né, nobres, para poder estar meio sigiloso, porque essas coisas, se vazar, por exemplo, tem um monte de municípios e prefeitos que tudo que eles querem nesse momento é trazer investimento. Mas vamos lá, outro assunto de Guaratinguetá. Isso, Guaratinguetá falar sobre educação, porque tem novidade na cidade, né? Porque em 2018 a prefeitura aderiu então à ata de registro de preços do governo do estado de São Paulo, e através de um convênio entre a Fundação para Desenvolvimento da Educação, a FDE, e geração também de economia, né, dos cofres municipais, foram adquiridos 9.369 kits escolares com investimento de aproximadamente R$270 mil. E a distribuição já está sendo feita inicialmente, né, para os estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, em reuniões nas escolas com a presença dos pais. Isso é muito importante, né, ter essa participação familiar. E a expectativa, segundo a prefeitura, é que a entrega de todos os kits do ensino infantil ao EJA seja concluída dentro de 20 dias. Então, são cerca de R$270 mil de investimento em kits escolares, que aí, para os menorzinhos, vem além dos cadernos, lápis, vem tinta guache, lápis de cor, e também para os mais velhos, né, dos ensinos fundamental em diante, em relação a essa ajuda, né, esse auxílio com caderno, lápis, borracha e todo esse kit escolar para as escolas municipais de Guaratinguetá. E, Éder, só aproveitando em relação a Guará, tem audiência pública nessa quarta-feira. A Prefeitura, em parceria com a Companhia de Serviços de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá, a SAEG, tem então uma audiência pública hoje para o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, voltada então para discussão junto à população na etapa de versão preliminar do plano. A audiência vai ser realizada às 6h30 da tarde no auditório da Secretaria de Educação, que fica na rua Dom Bosco, número 171, no bairro São Benedito. Importante a participação popular, né? Até para poder saber quais são os procedimentos, né, que estão sendo tomados na cidade, e também poder opinar, dar opinião em relação aos resíduos sólidos do município. Resíduos sólidos tem tudo a ver com uma das preocupações do prefeito Fábio Marcondes aqui na cidade de Lorena, para se pensar o que vai fazer com o lixo no futuro, né? Lixo literalmente da cidade e o lixo político que reage a isso. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Nós estávamos falando de investimento, Invest São Paulo, né? O prefeito Israel Domingos, da cidade de Pindamonhangaba, ele fez uma mudança no seu secretariado, né? E o Álvaro Stucci, que era o secretário serviu como secretário de habitação até dezembro, ele já mudou de pasta, ele assumiu o desenvolvimento econômico da cidade, né? Ele é o novo secretário de Indústria e Comércio, popularmente dizendo, né? Cada cidade tem a pasta tem um nome, né? Uma nomenclatura. Disso, né? Ele que já foi, ele que pertence ao conselho, inclusive, da Fiesp, ele consegue conversar a linguagem dos empresários, né? Então o prefeito Israel viu nele praticamente a figura central. Mandar um abraço ao Maguizinho, que ele, como sempre, ele tem um blog lá na política, né? Ele antecipa muitos fatos, né? Ele já tinha cantado essa pedra e ele notificou ontem, desde ontem, então, o Álvaro Stucci, né? Ele segue como secretário de Indústria e Comércio da cidade, então vai dar esse apoio, continuar dando esse apoio, mas agora com maior amplitude, ao prefeito Israel Domingos. Agora, falando de resíduos, você vê que Guaratinguetá está com uma preocupação enorme, né? Vai abrir até uma série de audiências para poder trabalhar essa situação. Porque, às vezes, as pessoas acham que o lixo é pura e simplesmente a coleta. O indivíduo comum, por exemplo, a sociedade normal no seu cotidiano, acha que quando eles ensacam o lixo dentro de casa e colocam na rua, resolveu o problema. Mas o lixo é muito mais abrangente, né?
E o prefeito não esconde a ideia de amanhã depois abrir uma concessão onerosa para questão e destinação, coleta, manuseio e destinação do lixo da cidade de Lorena. É interessante observar, Rafaela, que isso implica muitas coisas, né? Claro que a parte política já desconfia e já acha que isso aí é para se cobrar uma fortuna, né? Para alguém roubar. É o que eu te falei agora há pouco. Tem facções políticas que aquilo que eles fazem, eles falam que é o adversário que faz. Né? É o próximo. Bom, resumindo, o que seria? Na verdade, hoje, para acertar a questão do lixo na cidade de Lorena, demandaria um investimento, segundo informações dos corredores da municipalidade, extraoficiais, esses números, mais de 10 milhões a curto prazo. Por quê? Não se trata pura e simplesmente da coleta e do transporte desse lixo para a cidade de Cachoeira Paulista, onde tem um aterro que recebe o lixo orgânico. Mas o lixo sólido, por exemplo, tem que ser transportado para Tremembé. Isso em aterros, aprovado pela CETESB, com toda a garantia, porque hoje o meio ambiente, né, é uma outra situação. Então, mais de 10 milhões a curto prazo teria que ser investido. Primeira coisa que demanda numa coleta de lixo e que a Prefeitura de Lorena vai ter que, nesse momento, disponibilizar. Por exemplo, os caminhões de coleta, eles não podem ter mais do que 5 anos de uso. É lei, é meio ambiente. E em segundo, Lorena demanda da construção de 2 usinas para manuseio dos resíduos. Uma para o resíduo orgânico, né, que tem que ter a situação, e 2 que vão ter que ter justamente para os resíduos inservíveis, né, que chama-se justamente resto de obras, essas coisas. Então esse aí não é um lixo praticamente diferenciado. Então vão ter que ter, de curto prazo, 2 usinas. Precisa também a certificação de mais 2 aterros justamente para essa finalidade. Também a certificação na CETESB, todas as licenças, do aterro que hoje já existe lá no Jardim Novo Horizonte, que recebe esses restos chamado como material inservíveis, que são restos de obra, essas coisas todas que tem que estar um destino. Depois tem o seguinte, o transporte. Tanto para o lixo orgânico da cidade de Cachoeira Paulista, é onde que vai receber o destino final desse lixo orgânico, e também os sólidos para Tremembé. Então, veja bem, é uma dificuldade enorme, né? Esse transporte dos lixos, por exemplo, é algo que demanda, inclusive, um TAC assumido com a Prefeitura e o Ministério Público, com um prazo marcado. Então, para que o prefeito consiga fazer isso, são mais de 10 milhões de investimento a curto prazo. Agora, me diz uma coisa, a Prefeitura teria condição de fazer isso? De uma maneira ou outra vai fazer, mas esses 10 milhões sairia de onde? Das obras que estão ocorrendo na cidade e que eu acredito que não pode parar. Porque uma das missões do prefeito, e a visão dele administrativa, é até o final do seu mandato, resolver o problema de alagamento na cidade, os focos que ainda existem, já está sendo um investimento muito alto nessa área, outros investimentos correlatos, que ele, melhor do que eu, melhor apropriado para falar, ele deve, daqui uns dias, participar desse programa para poder dar um alô para a população a respeito disso. E é claro que se não bastasse isso, o alinhamento, né, do leito carroçável da cidade, que é justamente as pavimentações, as galerias de águas pluviais, a modernização do tráfego da cidade, do tráfego. Não vai falar tráfego, não, senão eles pegam palavras... É o trânsito, né? Do trânsito, né? A mobilidade urbana, a questão das ciclovias, o respeito, a organização do trânsito, a criação da Zona Azul. Tem muitas coisas para ocorrer. Então, de repente, pensar na concessão do lixo não seria um bicho de 7 cabeças. Por exemplo, acontece municípios aí que fez esse tipo de concessão, tirou um peso da a prefeitura pôde trabalhar em outras áreas, né, até de atendimento à população.
Lembrando que qualquer cidade do interior, qualquer prefeitura, tem que destinar parte dos seus recursos, do seu tempo, da sua estrutura, para atender a população, né? A prefeitura não pode ser pura e simplesmente números. Ela tem que ter um lado social das coisas e de atendimento. Nós estamos dando um alô, o que significa justamente o que vem por trás de uma concessão do lixo, para, de repente, a língua maldita não predominar, dizendo que o que vem por trás de uma concessão do lixo seria uma negociata, algo para algum grupo político ou pessoa se beneficiar financeiramente, como ocorreu aí de pequenas secretarias, né, momentos de secretariados, momentos de mandatos, se fizeram grandes fortunas, né, coisas inexplicáveis, né, mas que com certeza, com toda morosidade, a justiça deverá cobrar isso aí. Aproveitando esse assunto de lixo, você falando da cidade de Lorena, Guaratinguetá está no meio de um processo, né, de licitação para o contrato de 1 ano. Esse certame no valor de aproximadamente R$1 milhão, porque, para você poder entender, Guaratinguetá já conta com PEVs, né, no município, são 3 PEVs para atender, são pontos de entrega voluntária para ter esse descarte correto desses materiais, como você disse, sólidos, os sólidos, né, inservíveis, restos de materiais de construção e tudo mais. Essa licitação, esse processo que está em andamento no município, é para implantar caçambas. 27 pontos irregulares que já foram detectados pela Secretaria de Meio Ambiente e também caçambas nesses PEVs. De acordo com a secretária de Meio Ambiente, a Giane Brizolim, essas caçambas de 40 mil litros vão funcionar como PEVs itinerantes. E segundo o secretário de Obras Públicas, o Paulo Barros, ele contou então que esse investimento vai ser de aproximadamente R$1 milhão, contrato de um ano. Né? Exatamente. Ele explicou que assim, a empresa vencedora do certame, ela vai ser responsável pelos serviços de colocação e manutenção dessas caçambas, aí vai ser responsável também pelo maquinário necessário para triagem, porque os materiais resultados de construção civil vão ser transportados até o pátio de usinagem da prefeitura para ser triturado. Então a prefeitura já tem esse trabalho, né, em Guaratinguetá para triturar esse material. Já os resíduos que não forem então aproveitados vão ter o destino correto, né, o destino final, para um aterro licenciado pela CETESB, como você citou um exemplo de Tremembé, que possivelmente possa ser. Por exemplo, se não der certo isso aqui, por exemplo, o material de caçamba de Lorena não vai poder pegar e colocar num local, se não tiver uma usina. E essa usina vai fazer o quê? Ela vai reciclar, porque existe, às vezes, algo lucrativo. É onde a empresa... É para usar em obras também, usar em, né? É onde as empresas que interessadas numa concessão dessa vai se predispor a fazer. Suponhamos que o custo hoje do lixo de Lorena está custando, no atual configuração, cerca de R$600 mil. Sim. Com a concessão, suponhamos que vai para 900, que é mais ou menos o cálculo da prefeitura. Então, essa empresa que participar e ganhar uma licitação para uma concessão, em processo licitatório, vai receber da prefeitura um montante desse e vai ter que fazer uma série de coisas, transporte, a usinagem disso, porque não se transporta o lixo do jeito que recebe, vamos supor, resto de obra, essas coisas, e do jeito que vem vai... Tem toda uma triagem. Ele tem que ser triturado, ele tem que ser separado, ele tem que ser manipulado. Isso aí chama-se um trabalho de usina de processamento, coisa que Guaratinguetá ainda não está pensando. Quando for pensar, aí que o prefeito põe a mão na cabeça, porque como que você vai montar uma usina para poder administrar a questão dos inservíveis? Às vezes é porta, sofá, porque hoje acontece isso, né? A prefeitura gasta R$600 mil aproximadamente com o lixo da cidade e a gente percebe ainda nos rios, nos terrenos, o pessoal jogando móveis fora, fogão, geladeira, carcaça de geladeira, tudo isso aí é complicado, é uma questão cultural e um problema ao mesmo tempo. A cidade de Guaratinguetá está trabalhando essas audiências para a questão de caçamba, para criar uma sistemática, né? E você vê aí um custo, praticamente pretende gastar R$1 milhão na cidade, só para as caçambas. Imagina tudo que Lorena tem que fazer ainda com relação ao lixo. Inclusive os aterros aqui, né? Sim. Que vão receber esses lixos a princípio da coleta, e aí ele vai ter que ser manipulado e trabalhado para poder ter o seu destino final, né?
E, é claro, separar aquilo que realmente vai dar lucro do próprio lixo, que é o que a empresa que vai administrar isso aí, se houver, de fato, a concessão. Agora, tem uma coisa, a Câmara pode barrar isso, porque o prefeito precisa de aprovação da Câmara. E aí esse é o tom da ameaça que chega no Legislativo. Nós vimos alguns vereadores se manifestarem isso, inclusive o presidente da Câmara, o vereador Maurinho, num tom ríspido, né? Porque tem que passar para o Legislativo, ninguém está para pular o Legislativo. Agora o Legislativo tem que fazer o trabalho coerente, não é no escracho, na ofensa, não é justamente com o vocabulário comum, lamentavelmente, que se ouve das tribunas de Câmara, né? Que vai solucionar isso aí, é votando. Agora, a Câmara pode dizer não com a maioria. Só que eu acho que vai caber ao prefeito responsabilizar esses vereadores contrários, né, do mal que eles estão fazendo com a população, como foi na criação da Zona Azul. Era para o trânsito. Lorena está há mais de 2 anos já, praticamente um ano e meio, quase 2 anos regularizado. Você viu Guaratinguetá, né, com as vagas, até Cruzeiro também colocou em algumas ruas ali do centro da cidade. Guaratinguetá está fazendo outra licitação rapidinha, né, para poder fazer. Agora aqui o prefeito queria que a Câmara aprovasse. Não aprovou. Quem que é o culpado? Os vereadores. Eu posso até falar o nome deles aqui. Não, porque eu consultei a minha base, sabe? A minha base, que base. Vai ver só na eleição. São 11h54. Nossa, passou rápido, hein? Eu achei que era outro intervalo, agora não tem intervalo. Edinho tá rápido, né? Vamos atualizar o calendário eleitoral, vamos, Rafaela? Como é que tá? São quantos dias? Então, hoje é dia 20, né? Já é dia 20. Mês de fevereiro é curto, 28 dias apenas. Segundo o calendário do Miltinho, o calendário que, né, somado e multiplicado e dividido pelo Miltinho, de hoje para as eleições são 593 dias apenas que nos separam, né? Para se traduzir em semanas, 84. 84 domingos é a eleição nas urnas. E se foi meses, 19. 19 meses, 84 semanas, 593 dias nos separam das urnas. Aí a hora dos vereadores estão gritando honestidade aí, provar que é honesto, né? E quanto a fatos, não há argumento. E o que não falta nesse atos é fatos ocorridos e vividos nesses municípios, arquivado aqui nas nossas HDs, né? Com toda a proteção daquilo que se guarda em nuvens, né? Quem entende informática sabe o que nós estamos falando, né? 11h55, com carinho de todos que nos acompanharam pela Máxima FM e também pelas redes sociais. Nós queremos nos despedir e até dando um alô para a turma acompanhar a nossa página no YouTube com todas as informações atualizadas na velocidade que elas acontecem. Até porque agora nós estamos, né, há mais de uma semana já fazendo outros programas e também boletins informativos para levar informação até você. Então, além do Atos no Rádio, você que está acompanhando pela Máxima FM também, além dos que estão acompanhando pela página no Facebook, nós estamos todos os dias com o programa Atos do Dia, cerca de 9, 10 minutinhos, né, Éder? Rapidinho. Trazendo um balanço aqui da região e, é claro, com aquele detalhe político e também os boletins informativos, sempre com 3 ou 4 notícias sobre cidades aqui da região para levar até você informação rápida, direta, sem enrolação. Então, TV Atos no YouTube, né? Nos siga no nosso canal e também acompanhar as nossas redes sociais, seja o Facebook e também o Instagram. Queria mandar um abraço para todos que acompanharam o programa dessa quarta-feira através da nossa página, também os que participaram, mandaram um abraço, fizeram comentários, o Carlos Augusto, Edmauro Carvalho, Adriane do Carmo, o Marcelo Faria, que esteve em Lorena essa semana, mandou um abraço para todos do Jornal Atos, também o Paulo César Garboi, mandando um abraço para você, Éder, Michele Rezende, Rosane Costa, entre outros que participaram conosco. Muito obrigada pela audiência e amanhã tem muito mais, a partir das 11 horas. Com a pilha toda. Até lá, se Deus assim nos permitir. Atos no Rádio, de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia. O porta-voz da população. Transmitindo para a nossa região e todo o planeta, através da internet.